numa região que ainda mantém características selvagens. Um cenário marcado por grandes aventuras de desbravadores e visionários. Mistérios que se tornaram fonte de inspiração para escritores místicos e curiosos de todas as partes do mundo. Em meio aos enigmas está a história do Coronel Fawcett, o mais famoso desbravador que já passou por esse pedaço do Mato Grosso. Nós estamos aqui nos preparando para gravar uma cena interessante do Coronel Fawcett quando ele chegava em alguns pontos e fazia o seu acampamento. Nós estamos aqui com alguns objetos que serão utilizados. As tochas, né, que ele usava para andar durante a noite, apesar de que a história fala que durante a noite ele descansava, mas possivelmente por conta dos animais selvagens, às vezes ele tinha que se deslocar. Aqui a tenda, mais ou menos semelhante ao que ele usava na época, né, ele utilizava somente uma lona e amarrada no chão, também um lampião e alguns objetos. E aqui nós temos, olha só, uma bússola, nós temos a caneta tinteiro aqui, nós vamos colocar a tinta ainda, um papel aqui envelhecido, a estatueta de basalto preto. Essa era a peça fundamental, ou seja, ele se inspirava muito nessa peça. E aqui a máquina que era utilizada por Rimmel, era uma máquina semelhante a essa que ele usava, mas aqui nos bastidores nós temos toda uma equipe. E isso é para você entender que não é muito fácil realizar um documentário como esse. Às vezes, para a gente sentar e assistir, até imaginamos que é algo assim simples de ser feito, mas precisa ter todo esse cuidado, todo esse capricho, para no final dar um resultado positivo. Todas as expedições tiveram muita perda, né? E, na realidade é uma região que teve muita malária, você tem as intempéries, você tem a questão dos índios arredios e perigosos, especificamente da nação Chavante. Então, na realidade, muitas pessoas se perderam por aqui. Mas uma expedição inteira perdida, só a do Coronel Fawcett foi completamente. Inclusive, foi encaminhada uma ossada dele pelos irmãos Vilas Boas para que fosse analisada e a família inglesa rechaçou essa possibilidade de essas ossadas serem do Coronel Fawcett. Foi negado que fosse do Fawcett pelo seguinte aspecto que conclui que não é do Fawcett. O rádio, o fêmur, estudado pela ossada, corresponde a uma pessoa de 1,60 m. Fawcett tinha em torno de 1,90 m. Outra coisa que descarta, a alçada do crânio, da mandíbula, Fawcett tinha deixado na Inglaterra, ele tinha chapa, ele usava chapa. Então aquela dentadura, aquela chapa do Fawcett não correspondia nem um pouco à alçada. Mas só a questão do fêmur já dava um embasamento que não era do Fawcett. E Orlando sabia disso. Ele tentava defender, mas depois Orlando viu que não era. Mas queria enfatizar que ele achou para ganhar um prêmio. Talvez, não sei, uma dedução que a revista Time Life oferece até hoje para quem tiver pista concreta. As opiniões quanto ao desaparecimento de Fawcett se dividem. De um lado, pessoas que acreditam que o coronel e sua expedição foram mortos pelos índios selvagens. A verdade é que ele morreu mesmo. Os ossos estavam lá, está até hoje em São Paulo, lá no Instituto. Os botões das camisas estão lá, que
que provam que era a farda dele, a faca dele está lá, a carabina dele está lá, todos os pertences que eles entregaram estão lá. Mas do outro, místicos que afirmam existir um portal que dá acesso a outra dimensão. E certamente eles o encontraram. Dizem que ele encontrou na dimensão perdida dessas desembocaduras do Roncador a chamada Terra Oca. Com certeza ele encontrou o portal, provavelmente ele entrou para os mundos subterrâneos e deve estar lá até hoje. Até hoje ninguém conseguiu provas suficientes quanto ao desaparecimento da expedição do Coronel Fawcett. Todas as tentativas em desvendar o mistério abrem novos parênteses na história, deixando-a ainda mais enigmática. Se a sua família, se os seus herdeiros não admitiram fazer o exame de DNA para descobrir se as ossadas encontradas eram mesmo de fato de um membro da sua família, de um membro ilustre da família, é porque eles, em primeiro lugar, resolveram perpetuar essa lenda do desaparecimento. Então, no fundo, a resposta à pergunta de que fim levou o Coronel Fawcett é uma resposta que ela é menos importante, né, dentro desse contexto histórico. Na próxima semana estaremos de volta com mais histórias e lugares impressionantes do estado de Mato Grosso. Um forte abraço e até lá!